Não achou ainda? Tem, achou? Boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. São 18 horas e 1 minuto. Nós estamos começando o programa Viva Cambé, aqui pela Rádio Cidade, pela Rede Bandeirantes. Eu espero que esteja tudo muito bem com você, espero que esteja tudo muito bem com sua família. E nós estamos começando o programa Viva Paraná nesta segunda-feira. E hoje nós tivemos o início também do inverno e, na verdade, que prevê ser um período frio e também um período seco. E, na verdade, isso não é muito bom, por conta de que nós estamos com uma crise hídrica bastante importante e, sendo assim, na verdade, fica muito mais difícil a situação das hidrelétricas que geram energia, né, que de fato estão tendo bastante dificuldades já, tendo que diminuir a vazão, mas estamos aí neste início de inverno e início de semana, e eu espero que esteja tudo muito bem com você, com sua família. Eu espero que todos tenham uma ótima e abençoada semana. E o Ministério da Saúde anuncia a chegada de 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen. Amanhã o Brasil deve receber então 1,5 milhão, 1.500.000 doses da vacina da Janssen contra a Covid-19. Chegam com atraso de uma semana e metade do previsto durante a audiência da CPI da Covid no Senado. E foi anunciado, pelo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Esta vacina é de dose única. O contrato com a subsidiária da Johnson & Johnson prevê entrega de 38 milhões para o Ministério da Saúde do Brasil. Então tem essa notícia da Janssen, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre vacinas daqui a pouco. E tem uma outra notícia aqui, que o Moro, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, causa revolta e é vetado em evento de direito. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não vai mais participar do terceiro evento virtual do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito do Brasil. Ele ia coordenar o painel O Papel do Setor Privado em Políticas Anticorrupção e de Integridade, marcado para sexta-feira, que é patrocinado pela Apsen, uma das maiores fabricantes de cloroquina do país. A presença do juiz causou revolta entre professores que passaram a protestar e pregar o boicote ao evento. Eu quero comentar a respeito dessa questão do juiz Sérgio Moro, e na verdade eu acompanhei bastante todo esse período dele, principalmente a partir do momento que ele assumiu a Operação Lava Jato, e que ele virou uma celebridade, sem sombra de dúvida, uma celebridade muito importante do país, e que estava fazendo algo que o país estava pedindo há muito tempo, relacionado à questão de combater a corrupção. Na verdade, a corrupção no Brasil é algo endêmico, e o ministro Sérgio Moro assumiu essa bandeira, foi festejado, de fato, era uma personalidade número 1, Superman, inclusive revistas e mais revistas, colocando ele na capa como super-homem, a pessoa absolutamente importante do Brasil, muito festejado no exterior, as pessoas falando muito do ministro Sérgio Moro. Na verdade, e ele teve então, digamos assim, uma ascensão meteórica, o juiz Sérgio Moro, como então aquela pessoa que estava combatendo a corrupção. E aí, de repente, ele muda totalmente o curso da sua história, participando, de certa forma, dando opinião na campanha eleitoral, que elegeu o presidente Bolsonaro, e depois aceitando ser ministro de Estado. E nós já vimos aí tudo que aconteceu com ele. Então, é para dizer que realmente o papel do juiz é uma coisa, uma pessoa com estabilidade, uma pessoa com responsabilidade, com muita importância, mas quando cai para ser um ministro de Estado, mesmo um ministro de uma pasta importante como essa, na verdade aí ele é um cargo nomeado. O cargo dele está na mão de quem nomeia, que no caso
é o chefe do Executivo Federal, o presidente da República. E aí nós vimos tudo o que aconteceu com o Sérgio Moro. E aí, principalmente quando ele, de certa forma, rompeu com o bolsonarismo, aí ele entrou, digamos, aí numa fase muito ruim da vida dele, né? Muito ruim porque a gente acompanhando a internet viu que a brigada bolsonarista arrebentou com o Sérgio Moro, continuam batendo nele, mas ele tem muitas pessoas que gostam dele. A gente acompanha aí pela internet, as próprias pesquisas de opinião pública para a presidente da República dão a ele um score razoável, aí beirando a casa, aí algumas que eu vi ele com 11%, que não deixa de ser algo significativo. Mas hoje a situação dele é uma situação de bastante dificuldades, em pensar que ele estava no alto do pódio, né, extremamente comemorado, e de repente ele está hoje, né, não é mais juiz, não é mais ministro, e algumas das suas decisões muito importantes como juiz estão sendo questionadas, algumas já foram revogadas. Então ele está num momento realmente difícil, né, na carreira dele. Em política, como agora ele é político, né, digamos assim, a gente nunca pode falar que uma pessoa está morta, principalmente ele, que é uma pessoa nova e que certamente vai tentar salvar aí a tua carreira agora, talvez pelo lado político, porque na parte da magistratura ele já abandonou a magistratura, né? Isso ainda tem muita água por baixo da ponte, e alguns sonham dele ser a terceira via entre o Lula e o Bolsonaro. É pagar para ver. Vamos aguardar. Participe do Viva o Paraná com sugestões, críticas e reclamações pelas redes sociais. O terra entrando, né? 43 98843 6007. Estamos apresentando na Rádio Cidade Viva o Paraná com João Pavinato. Eu chamo daqui a pouco da Sevilla. Pode deixar uma Sevilla também no prédio. Olha, e são 18 horas e 8 minutos, e eu quero aqui rapidinho falar só a respeito do PSB, que é um partido de esquerda aqui do Brasil e que ele está procurando se encorpar para a eleição do ano que vem. E ele conseguiu, digamos, duas pessoas conhecidas da política nacional. Eu já havia anunciado aqui pelo programa que o atual governador do estado do Maranhão, o Flávio Dino, que pertencia ao PCdoB, Partido Comunista do Brasil, ele vai fazer a filiação amanhã ao PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro. E também o deputado federal e líder da minoria na Câmara, o Marcelo Freixo, também anunciou a filiação a esse partido. Então, em junho, 11 de junho, o Freixo avisou sobre a saída do PSOL, partido do qual fez parte durante 16 anos, e agora o Dino também saiu do PCdoB. Então, estão enfileirando-se no PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, no sentido de montar um grupo forte para poder, de repente, estar compondo o canal aí da frente de esquerda contra a candidatura do Bolsonaro. E o Bolsonaro, falando sobre a questão de eleição, ele faz aqui mais um factoide dele, porque ele gosta bastante de fazer isso. Ele fala que o Bolsonaro diz que só na fraude o Lula vencerá as eleições de 2022. Então ele está dizendo aqui que, de certa forma, que ele tem batido muito nessa questão do voto auditável, né, do voto impresso. Então ele colocou aqui: o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o voto impresso e repetiu que apenas uma fraude o faria perder as eleições de 2022 para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente cumprimentou apoiadores na saída do Palácio do Planalto antes de viajar ao interior de São Paulo. Só na fraude o 9 dedos volta, segundo ele. Se o Congresso aprovar e promulgar, teremos o voto impresso. Não vai ser uma canetada no cidadão que não vai ter um voto impresso. Pode esquecer isso, completou, numa referência à possível judicialização que a proposta do voto impresso possa ter, caso seja aprovado no Congresso. Olha, eu vou dar a minha opinião, até já teve amigo meu que ficou bravo, o Terra Júnior está aqui, daqui a pouco ele vai participar com notícias também do programa Viva o Paraná, e aqui o Wilson Silva está falando aqui que o Sérgio Moro é um bom nome para a disputa do ano que vem. Então é a opinião do Wilson Silva, boa noite para ele que está participando. Então, o que eu quero
comentar a respeito da questão do tal do voto auditado, voto impresso e tudo mais. Veja bem, teve amigo meu que até falou: João, você defende isso aí que o Bolsonaro defende? Olha, eu defendo sim isso que o Bolsonaro defende. Vou dizer uma coisa. Primeiro, eu fui eleito vereador na eleição de 2004, prefeito na eleição de 2008 e fui eleito prefeito na eleição de 2012. Ou seja, eu passei por 3 eleições pelo voto eletrônico, o voto da urna eletrônica. Nunca questionei. Eu acho que tranquilo, passou bem. Teve eleição que aliados meus perderam a eleição pelo voto da urna eletrônica. Eu nunca fui questionar a idoneidade do processo. Eu nunca fui questionar. Mas desde a criação da urna eletrônica, uma questão que eu falo é o seguinte: a urna eletrônica tal qual ela é hoje, Terra Júnior, Nilson Barbosa, ela não permite auditoria. Então, antigamente, quando se contava o voto no papel, os fiscais de partido nos municípios, enfim, eles tinham condições de verificar a apuração dos votos. Verificar, ele contava, ele anotava ali quantos votos tinha por urna. Hoje, da forma como está, não tem como os fiscais de partido funcionar. Então, eu advogo, né, nós termos sim uma urna eletrônica, é claro, para a gente fazer toda a contagem de forma eletrônica, porque é muito eficiente, mas que essa urna ela possa ser auditável. Que os fiscais podem escolher uma quantia, digamos Cambé. A Cambé tem lá 300 e poucas urnas. Vamos escolher 10% para a gente verificar se o voto que foi colocado ali bate com o boletim da urna. Então, não estou aqui dizendo que teve corrupção, não, nunca fiz essa acusação e posso dizer, já ganhei eleições com a urna eletrônica. Mas o que eu advogo é a possibilidade de nós auditarmos, né, dos fiscais de partido poder ver, porque senão a gente fica só acreditando na máquina e no software, mas quem monta o software é uma pessoa, são 2 pessoas, e de repente nós vamos ficar confiando uma mega operação, que é uma eleição presidencial, nas mãos de poucas pessoas. Então, nesse ponto, quando eu acho que é certo, eu vou dar razão aí nesse ponto para o presidente Bolsonaro. Eu também defendo o voto auditável. E outra, não tem essa conversa que eu já ouvi de líder, mas é muito difícil você fazer uma urna que emite ali o voto, o espelho do voto. Gente, que difícil, né? Qualquer mercadinho hoje tem aquela maquininha lá que você tira dinheiro, você paga conta, emite recibo e tudo mais. Então, é possível. Agora, o voto auditável não é o cara pegar, digitar, sair o voto dele e sair mostrando para as pessoas. Não, ele vai ver o voto impresso, mas o voto cai numa urninha para ela ser apurada depois, caso haja o pedido do partido da fiscalização. Então, voto auditável é o voto que você tem condições de auditar, de fiscalizar se de fato bate. Então, neste ponto, eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro. Não nessa tese dele, de que só por corrupção, só por fraude que o opositor dele ganha, não. Até porque as pesquisas não estão dando ele com essa moral toda que ele acha que tem, não. Então, esta é a minha avaliação e nesse ponto eu concordo com o presidente Jair Bolsonaro. E nós vamos chamar a hora certa aqui, o Nilson vai dar uma ajeitadinha na câmera e nós vamos já chamar o Terra Júnior para bater um papo. Ele que está aqui na segunda-feira, animado. O Londrina empatou, Terra, né? Empatou? Perdeu. Perdeu? Perdeu. Oh, meu Deus. Vamos lá. Daqui a pouco ele vai falar mais. Então vamos lá, vamos dar uma hora certa aí, ô Nilson. E a hora certa. São 18 horas e 14 minutos. Participe do Viva o Paraná com sugestões, críticas e reclamações pelas redes sociais ou através do WhatsApp. 43 98843 6007. Estamos apresentando na Rádio Cidade Viva o Paraná com João Pavinato. Tem que puxar essa aqui. Legal, 18 horas e 15 minutos. E nós estamos aqui agora também nos estúdios da Rádio Cidade, Rede Bandeirantes, o programa Viva o Paraná. Nós estamos agora com o Terra Júnior. E o Valmir Martins participando, também um grande abraço para ele, dizendo que também, está dizendo aqui, voto auditável já.
também o Valmir Martins entende que o voto tem que ser dessa forma. Terra Júnior, boa noite, tudo bem com você? Novidades? Vamos lá. Boa noite, Pavinato, amigos aqui do nosso programa aqui, que realmente está sendo um sucesso. Bom, falar um pouquinho do futebol, né, Pavinato? Infelizmente o Londrina perdeu ontem por 1-0 para o CSA e com isso vai se complicando no Campeonato Brasileiro da Série B. O Londrina ontem acabou perdendo por 1-0, teve um bom domínio do jogo, mas infelizmente faltou um pouco de qualidade na hora de finalizar, de acabar fazer o gol, e com isso teve essa derrota. Agora o Londrina é o penúltimo colocado com apenas 3 pontos ganhos. O problema é que na próxima partida pega nada mais, nada menos que o líder do campeonato, que é o Náutico. O Náutico vem embaladíssimo, o treinador Roberto Fonseca vai ter que quebrar a cabeça, porque é um time que vem forte para o campeonato, está provando aí pelo menos nesse início, e vamos torcer para que o Londrina, que é um time da região, consiga essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, vencendo, faz 6 pontos, dá uma subidinha na tabela e começa a melhorar. Além do que, se vencer o vice, o líder da competição, quer dizer, já dá uma moral mais, já dá um impacto melhor até para a equipe do Londrina, que agora vai esperar essa vitória quarta-feira às 4 da tarde lá no Estádio do Café. Ô Terra, deixa eu só aproveitar o futebol, parece-me que quem deu uma arrancada boa no campeonato, que está saindo bem, é o Atlético Paranaense. Sim, o Atlético Paranaense começou perdendo ontem para o Atlético Goianiense por 1-0 lá na Arena da Baixada, virou o jogo por 2-1 e agora é o líder do Campeonato Brasileiro da Série A. O Atlético Paranaense, que vem há vários anos aí fazendo bons campeonatos, sem dúvida nenhuma, é a grande equipe aqui do estado do Paraná, nesse momento em questão de estrutura também. E com isso, é o líder do campeonato Atlético Paranaense. Terra, novidades, alguma coisa que você traz aí para nós de importante, mais importante? Olha, tem um projeto de lei do Executivo lá da Prefeitura de Londrina que é interessante e serve para os outros municípios que também, de repente, se está com esse problema, pode também, como se diz, fazer um projeto desse. É um projeto que foi passado na primeira votação, por unanimidade na Câmara Municipal, abriu-se o prazo regimental de 7 dias para emendas, Pavinato. É um projeto de lei que altera a questão dos táxis lá em Londrina, que é uma categoria que vem sofrendo muito, né, devido aos aplicativos que tem na cidade, a nível nacional, e vem sofrendo muito. E entre esses projetos, né, está entre, por exemplo, a vida útil, né? Em vez de 7 anos, a idade máxima para táxi passa para 10 anos. É uma das principais mudanças, sem contar aquelas taxas que pagam anualmente, que praticamente vai quase que zerá-las para facilitar aí a vida do taxista, que já não está fácil, porque a concorrência, no caso específico de Londrina lá, e também creio eu nos outros municípios, também é grande para os aplicativos. É um projeto que foi passado na primeira votação, está em prazo regimental de emendas, deve ser apresentado agora na segunda votação, ainda essa semana, lá na Câmara Municipal de Londrina. Na verdade, nós vimos essa notícia a respeito dessa lei municipal para ajudar, dar realmente um apoio para esses trabalhadores que têm de fato sofrido, já vinham sofrendo bastante pela concorrência dos aplicativos e agora sofrendo também em virtude da pandemia. Então faz bem, de fato, o poder público nesse sentido, em de fato adequar a sua legislação às necessidades, ou seja, se curvar às circunstâncias, porque as circunstâncias elas estão muito ruins para aquelas pessoas que são as pessoas que trabalham, que precisam do seu trabalho. Então é muito bom nós vermos o poder público atento a essas dificuldades. Mas hoje, principalmente, o taxista, aquela pessoa tão conhecida no mundo todo, porque táxi é uma construção que existe no mundo todo, hoje sofrem muito mesmo a concorrência dos aplicativos, como outras profissões também têm sofrido, e não é só a questão do transporte de pessoas, o transporte particular de pessoas. Você tem, por exemplo, aplicativo na área de hotéis, que também, de certa forma, impactou os hotéis também, que sofreram basicamente uma dificuldade grande com os aplicativos, né, tipo o Airbnb, né? E também, posteriormente, com a pandemia, que também dificultou. Então, vejam bem que há uma necessidade de você, a partir desse momento da pandemia, de você fazer uma reconstrução, porque o governo, principalmente, vai ter que ter um papel proativo, né, de ir ao encontro mesmo, para poder tentar ajudar boa parte do setor produtivo. E tem também um projeto de lei que permitiria, ou pode permitir ainda, a abertura de comércio varejista durante 24 horas lá em Londrina, que foi retirado de pauta, Pavinato. Porque a comissão, né, a Comissão de Desenvolvimento Econômico,
irá apresentar o relatório da consulta realizada com comerciantes, comerciários, inclusive com a CIL de Londrina, sobre esse projeto aí para uma possível abertura 24 horas do comércio londrino. Creio eu que é um projeto meio complicado no momento, não sei se Londrina tem essa estrutura toda para atender, se tem demanda para atender um comércio aberto 24 horas. Alguns segmentos pode até ser, né? O que eu avalio é o seguinte, nesse ponto, como diz o outro, o comércio, né, ele vai acabar se regulando. Sim. Porque também se o comerciante abrir e, de repente, ficar lá as moscas, não vai ficar muito tempo. Né? Que nem eu me recordo que, sobre isso, eu falo que o próprio mercado ele acaba se disciplinando. E isso é importante também que seja assim. Não adianta, muitas vezes, você querer criar, forçar, porque às vezes não funciona. Eu me recordo, falando nisso, da chamada Rua 24 Horas em Curitiba. O pessoal fez uma rua, uma proposta, ficou famosíssima na época, ela existe até hoje lá em Curitiba, mas eu me recordo que quando ela foi lançada, ela ficou famosíssima, não só no Brasil, no mundo inteiro. As pessoas viajavam para ir lá verificar a tal Rua 24 Horas, mas com o tempo, o que acabou se chegando à conclusão que ela não justificava ficar 24 horas por dia aberta, enfim, ela modificou, ela já não fica mais, pelo menos que eu sei, eu passo de vez em quando perto dela, atravesso ali, porque dá para fazer uma travessia, mas ela já não tem mais aquela nuance, aquela fama que tinha no começo. Por quê? Porque o comércio, a iniciativa privada, ela precisa sim, muitas vezes, do apoio do governo, do Estado, digamos assim, mas ela também tem que se autorregular. Ela acaba, ela mesmo dizendo aquilo que ela pode fazer ou não, porque a concorrência, ela funciona dessa forma mesmo. E é por isso que a gente tem que ver se há realmente a capacidade para atender a demanda, né? É verdade. Não fica difícil, né, Bavinado? Isso mesmo. Vamos lá, uma hora certa, Nilson Barbosa. Viva o Paraná! E a hora certa. 18 horas e 23 minutos. Viva o Paraná com João Pavinato. Olha, Terra, eu quero bater um papo aqui com todos os amigos, com as amigas que estão acompanhando aqui o programa Viva o Paraná e falar de algo que eu vejo que é muito fundamental. Falar aqui de dois assuntos para depois comentar. Hoje, o governador Ratinho Júnior, isso aconteceu às 10 horas da manhã no Palácio do Iguaçu, ele anunciou o edital de licitação da primeira fase de revitalização da orla de Matinhos no litoral do Paraná. O projeto de recuperação vai mitigar os efeitos provocados pela erosão marinha, além de contribuir para o controle das cheias na região e fortalecer de maneira inédita o turismo da região. A fase inicial compreende engorda na faixa de praia, por meio de aterros, estruturas marítimas semi-rígidas, enfim, é um investimento grande, o investimento total é da casa de 377 milhões de reais. Então, essa é uma notícia do governo do estado fazendo um papel importante no litoral paranaense, porque nós sabemos essa informação, que muitas pessoas do estado do Paraná, principalmente aquele pessoal que gosta de praia, eles acabam preferindo ir gastar os recursos lá em Santa Catarina. Tanto é que quando chega essa época mesmo do verãozão, dependendo do dia que você pegar para tentar chegar em Camboriú, por exemplo, você fica preso na estrada lá por muito, muito tempo, dado o congestionamento que acontece, tanto na ida quanto na volta. E aí, eu falei aqui do litoral. Nós temos uma notícia aqui de Rolândia, que o trecho de 10 quilômetros da estrada de São Rafael em Rolândia já se consolidou como ponto turístico rural, mesmo estando localizado a menos de 10 minutos do centro da cidade. O acesso para quem vem de Londrina é feito pelo contorno norte de Rolândia, seguindo 5 km após a rotatória. Uma das primeiras vias rurais abertas na região abrigou os moradores nas fazendas, já no início dos anos 1930. A via hoje é pavimentada com paralelepípedos por 3,7 km até a igreja e o cemitério de São Rafael. A iluminação ornamental foi instalada em 2017, mas atualmente cobre um trecho menor que o pavimento de pedra. Então, veja bem, essa região de Rolândia quer incrementar o turismo. E eu falei aqui do governador falando de investimentos no litoral, também relacionado à questão de turismo. E o turismo, por que eu tenho batido nessa tecla, falado nisso? É que o turismo ele é um grande gerador de emprego, é um grande gerador de empregos. E o Paraná ele tem muita potencialidade turística, seja na capital, em Curitiba, que tem lá aquela arquitetura bonita, que tem, enfim, tanta história, museus e teatros e tantas coisas bonitas. Aí você vai para o litoral,
que você tem Ilha do Mel, que você tem Superagui, que você tem Caiobá, que você tem Antonina, que você tem Matinhos aqui, que o governador está anunciando um grande investimento. Aí quando você adentra pelo Paraná, Vila Velha ali em Ponta Grossa, você tem Castro, né, o Guartelá, você tem depois aqui no norte do Paraná, as antigas fazendas, você tem Foz do Iguaçu, enfim, tem muita coisa, muita potencialidade aqui no estado do Paraná. Então, é muito importante, é fundamental, né, que nós tenhamos de fato essa visão. Mandar um abraço aqui para o professor Heraldo, o Marcos Cis, que está falando que essa pandemia e seus desafios, o comércio e a população reaprendendo a encarar esta nova etapa. Né? Então, é isso aí. Né? Tem que aprender a encarar, como ele falou aqui, tanto do ponto de vista economicamente quanto fisicamente falando. Então, é isso mesmo. Aqui é a opinião do Marcos Cis, dando a sua opinião, Marcos, que ele é um trabalhador, prestador de serviço importante aqui de nossa região. Então, é dizer que esse investimento é muito bom. Por quê? A gente sabe que a tecnologia ela tira vagas. Né? A tecnologia, a informática, a robótica tira vagas. E o turismo, ele abre vagas. Então, é muito bom você ver falar da Rota do Rosário, que é o turismo religioso do Norte Pioneiro. Você falar também da Angra 12, que é um outro projeto para explorar as empresas que tem aqui na região, ali na região do Ribeirão Claro, 1º de Maio, enfim, Sertaneja, você tem o Taiaiá, você tem o Punta del Este. Então você tem muitos projetos bacanas. E também aqui na nossa região, Rolândia, mesmo Cambé. Então temos condições, Londrina, de explorar a questão turística. Então é bacana ver o governo do estado colocando recursos, é bacana ver, de fato, esta atenção para algo que pode gerar bastante recursos para a nossa população. Inclusive tem a Rota do Café. Né? Tem a Rota do Café, que tem aí um trabalho muito legal, desenvolvido pela Rota do Café, que também tem um poder turístico muito grande aqui pelo norte do Paraná, porque é considerado, né, Londrina, no caso específico, da capital do café. Então tem essa Rota do Café também que pode ser explorada bastante, e já é um pouco, né? Não, tem sido bastante importante e eu tenho ficado muito contente de ver a preocupação do governo em fomentar, em apoiar as fazendas, de fato, os locais, as termas, né, que estão surgindo, os hotéis fazendas. Então, tudo isso gera emprego. Gera emprego para garçom, gera emprego para cozinheira, gera emprego para pessoas que fazem a limpeza, parte econômica. Então, eu falo assim, nós temos que aproveitar todas as nossas potencialidades. Né? Até eu me recordo, né? O Kleber Costa aqui está mandando um abraço. Obrigado, Kleber, boa noite para você também. Obrigado pelo elogio. Eu me recordo que quando a cidade de 1º de Maio teve parte de suas terras ocupadas pela empresa. Né? Eu me recordo, eu era criança e ouvia falar até assustado que a cidade seria ocupada por boa parte por águas. Né? E ficou muito tempo, as empresas lá, subaproveitadas. E hoje você tem a piscicultura, que está sendo desenvolvida fortemente, o Paraná está indo muito bem, e agora o pessoal batendo muito na tecla de turismo, né? O Hard Rock Hotel instalado lá na Ilha do Sol. Então, coisas boas acontecendo, e nós temos que investir nesse setor. O Paraná é o estado do agronegócio? Sim, mas o Paraná é também o estado da indústria, da transformação, e é também o estado do turismo. E nós temos que investir em todas essas nossas potencialidades. E tem que conhecer o Paraná, né? Tem muitos lugares legais aqui para se conhecer. É muito bonito o Rio Paraná. Olha, uma coisa muito boa que eu estou vendo a respeito disso, que eu estou gostando muito, é o seguinte. Hoje eu vejo o pessoal pedalando, muita gente pedalando, e é lindo, eu acho maravilhoso ver essa moçada toda pedalando. E aí, até eu comentei esses dias com uma amiga minha, mandar um abraço aqui para o Álvaro Nunes. Eu falei para ela assim, que lá pelos vídeos, viu, Nilson Barbosa? Lá pelos vídeos de 1992, 93, eu desci de bike a Estrada da Graciosa, fui até Morretes, Antonina, atravessando para São Paulo, eu e o Claudinei Glor. Você foi, Paulinho? Fui, de bicicleta. Né? E aí andamos, eu e o Claudinei, nós pedalamos 400 quilômetros. Não, claro que não tinha. Né? Fizemos uma... E aí o pessoal falou, duvido, João. Eu falei, não, então, agora está forte o ciclismo, e isso é muito bonito, porque as pessoas começaram a ver a nossa região, as cachoeiras, as paisagens,
né? Mesmo ali em Rolândia, eu já passei várias vezes de bike ali pelo cemitério de São Rafael, a igreja, o cemitério alemão. Então é tudo muito bonito o pessoal poder explorar isso, a gente vê o pessoal conhecendo, passeando, curtindo essa natureza. Então, gente, olha, tem muita potencialidade sim, e nós ficamos muito felizes que se está batendo nessa tecla, mas também se está tomando medidas que são importantes para a consolidação, para nós conhecermos bem a nossa casa. Como falou Terra, lugar bonito, tem para todos os cantos do Paraná e dá para a gente curtir muito bem essa questão. Viva o Paraná! E a hora certa. 18 horas e 31 minutos. Participe do Viva o Paraná com sugestões, críticas e reclamações pelas redes sociais ou através do WhatsApp. 43 98843 6007. Estamos apresentando na Rádio Cidade Viva o Paraná com João Pavinato. Ó, o Álvaro Nunes está dando boa noite aqui, e o Álvaro Nunes, todo dia ele tem o programa Acorda Cambé, a partir das 6h30 da manhã. Ele está sempre animado, com a xícara de café, e está acordando, derrubando o povo da cama aqui, né, Álvaro? Então, um grande abraço aí para você. Ô Terra, o presidente Jair Bolsonaro lamentou hoje, né, dia 21, a marca de 500 mil mortes por Covid no Brasil, atingida no sábado 19. Em evento da Aeronáutica, em Guaratinguetá, São Paulo, o presidente se manifestou sobre o assunto pela primeira vez e voltou a defender o tratamento precoce. Lamento todos os óbitos, muito. Qualquer óbito é uma dor na família. Desde o começo, o governo federal teve a coragem de falar em tratamento precoce. E alguns até dizem como está sendo conduzida essa questão. Parece que é melhor se consultar com jornalista do que com médico. Disse isso durante a entrevista coletiva. Bom, se ele fez isso, se ele se manifestou, porque Terra, ele não tinha se manifestado. Ele estava quieto sobre esse assunto, né? Então ele se manifestou hoje. A notícia foi no sábado, né? O pessoal falou muito, eu acompanhei jornais, eu acompanhei pela internet e, na verdade, uma triste marca do Brasil. A culpa, vai falar que a culpa é dele? Não, eu não vou entrar nesse jogo. Como eu falei, esse jogo de empurra que está acontecendo na internet e em muitos lugares do país, eu não entro, até porque eu falo que essas discussões que estão acontecendo, elas são infrutíferas, né? Então eu quero dizer que fica uma pessoa jogando uma conversa de um lado, outra pessoa jogando uma conversa do outro, não tem, muitas delas não têm sustentação fática ou mesmo científica nenhuma, então não leva a nada. Mas demorou para ele se manifestar, e para resumir só essa questão do tratamento precoce, eu vou dar aqui, uma resposta que eu dei para uma pessoa que me perguntou se eu fosse prefeito, se eu compraria remédios para o tratamento precoce. Então eu vou responder o seguinte: olha, o presidente Bolsonaro que defende essa tese, eu quero que a primeira coisa que ele teria que ter feito era fazer com que o Ministério da Saúde adotasse então esses medicamentos na lista do Ministério da Saúde como medicação básica para combater a Covid. Se ele conseguisse fazer isso, então certamente ele estaria dando uma grande contribuição, né? Agora, o prefeito, o gestor e mesmo o governador, ele não vai comprar um medicamento para dar para quem quer que seja, sem ele ter uma sustentação para isso, né? Por que eu falo que não vai? Né? Ele só vai se de fato ele for muito corajoso. Mas aí essa coragem que eu estou falando, minha gente, ela vai beirar a irresponsabilidade. Porque daqui a pouco a Covid passa e o povo esquece. Mas os tribunais de contas, o Ministério Público, às vezes não. E aí, o dinheiro gasto com isso, como não tem uma chancela científica, o prefeito, o governador vai ter que devolver. Sim. Então é justamente isso, né? Muita gente não foi, não comprou e não entregou esse medicamento preconizado pelo Bolsonaro, porque o próprio Ministério da Saúde não tem na sua lista básica esse medicamento para esse tipo de atuação. Porque se o prefeito que quer comprar, se tem uma chancela, digamos, científica legal, ele não teria problema nenhum de comprar e distribuir. Mas ele fazer isso, ele peitar isso, só se ele for muito corajoso, e aí eu volto a falar. Essa coragem, de experiência própria, beira a irresponsabilidade, e amanhã ou depois ele vai responder com o patrimônio dele, né? Vai responder com o nome dele
as coisas erradas que de repente ele pode ter adotado em nome, né, de ouvir esse tipo de conversa. Então, eu acho que é importante o quê? Nós hoje focarmos na vacinação. E ainda, pessoas com 2 doses, está muito baixo ainda o índice de vacinação aqui no Brasil. E aproveitando, mandar um abraço para a Maria Lúcia Ferrarini, que está também acompanhando aqui o programa pelo Facebook. Aliás, falar em vacina, eu tomei a vacina sexta, viu, Pavinato? Você tomou da AstraZeneca? AstraZeneca, na última sexta-feira aqui em Cambé, lógico, né? Sou morador aqui de Cambé. E parabenizar o pessoal da saúde, estava bem organizado ali na rodoviária, viu? Parabéns, estava todo mundo em fila no drive-thru e bem organizado. Parabéns aí à Secretaria Municipal de Cambé de Saúde pela organização. Eu também tomei a da AstraZeneca, foi na segunda-feira passada, teve uma pequena reação, bem leve mesmo, né? Eu tive bastante, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, eu tive uma sensação de febre, assim, bem levinha mesmo, me estragou um pouco o sono no segundo dia, mas graças a Deus depois passou e eu estou já torcendo para ver logo aí a segunda dose para ficar imunizado, porque de fato eu vou ler uma notícia aqui, Té, se me permite? Só um pouquinho para a gente falar aqui, ó, que, por exemplo, a gente fala tanto da vacina que tem que esperar realmente, tem que estar chegando aos poucos, mas o que nós temos que fazer no momento é nos cuidarmos. Evitar principalmente a aglomeração, que é o grande problema que está tendo aí desse aumento de Covid aqui no norte do estado do Paraná. A Polícia Militar, por exemplo, fechou mais uma festa aí esse final de semana em Londrina com mais de 100 pessoas. Quer dizer, fica difícil, né? Enquanto a vacina está chegando gradativamente a toda a população, nós temos que fazer a nossa parte, principalmente evitar aglomeração. Não, eu quero ter que falar, mandar um abraço para o nosso amigo Clovinho da pizzaria lá da grande região, querida região do Jardim Novo Bandeirantes em Cambé. Eu quero falar aqui sobre duas questões que eu vejo que são importantes. Ontem eu estava vendo um programa de televisão, passando por um programa de televisão, e eu vi a questão do número de mortes da Covid, né, o aumento. E quem puxou na região sul o grande aumento de 63% na região sul do número de mortes foi o estado do Paraná com 150%. Então, foi o estado onde a situação hoje é a pior situação do país. E aí até tem aqui um dado que eu peguei agora, inclusive, que a CESA aqui do Paraná, ela informou mais 13.582 casos e 42 mortes pela Covid no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. Mas só hoje pelo Facebook, pelo meu Facebook, várias pessoas, viu, Terra, anunciando, lamentando morte de pessoas aqui da região. Então, certamente, hoje, no estado do Paraná, morreu muita gente, e aí amanhã ou depois nós vamos pegar esse dado e aí para a gente poder ver. Então, os dados, os casos confirmados nessa data são de janeiro, enfim. Mas, na verdade, o que eu quero falar? Casos novos que são altos, que estão altos, eles significam que, olha, são mais casos e, na verdade, você terá mais pessoas doentes. Mais pessoas doentes, uma parte delas, elas vão precisar de hospital. E uma parte delas vão precisar de uma UTI. E aí é que reside o problema. Por quê? Porque você tem o problema da doença e algumas pessoas relatam que mesmo não indo para o hospital, as dificuldades, as dores, o sofrimento é bastante grande. Aí depois você tem a pessoa que precisa ir para um pronto-socorro, ir para o hospital, às vezes ficam lá vários dias, lá com auxílio de oxigênio, né, com esse apoio para poder respirar, e infelizmente em alguns casos ele evolui, né, para ir para a UTI. E aí tem um problema. Primeiro, a mortandade, né, a mortalidade, a letalidade desse vírus é muito grande. Então, dos que vão para a UTI, uma boa parte mesmo não volta, vai embora, né? E também tem um outro problema que é conseguir chegar na UTI, porque estão faltando vagas. Então, eu pego aqui a carona no que o Terra falou, de que você tem que esperar a tua vez na vacina, mas mesmo tomando a vacina, tomar os cuidados para você não passar o vírus para aquelas pessoas que ainda não tomaram, porque a situação está muito, muito complicada. Quer ver? E eu vou falar, pode falar. Só para atualizar você basear no seu comentário, o último boletim divulgado agora há pouco pela Secretaria Municipal de Londrina aponta 14 novas mortes por Covid em Londrina, nesta segunda-feira,
com 1.648 total de óbitos, mais 100 novos casos confirmados de Covid em Londrina. A cidade de Cambé também divulgou um boletim desta segunda-feira, contabilizando 90 novos casos de Covid. Aqui na cidade de Cambé, com 3 novos óbitos. Um total aqui em Cambé de óbitos de 276 óbitos, 10.090 casos confirmados até agora, desde o início da pandemia. Bom, então se nós somarmos aqui o que teve de morte em Londrina, são 14, mais 3 em Cambé, então são 17. Por isso que eu falei que eu estava acompanhando, a gente vai abrindo o Facebook durante o dia, e assim, a grande quantidade de pessoas que estão morrendo. E assim, volto a dizer, pessoas conhecidas, né? Quantas pessoas, até porque o fato de eu estar há tanto tempo na cidade, conhecer muita gente em Cambé, conhecer muita gente em Londrina e tudo mais, quantas pessoas conhecidas que nós estamos perdendo por essa doença. Então, não adianta ficarmos com discussões paralelas, não. A questão assim, é foco número 1, distanciamento social, máscara, álcool em gel, lavar as mãos, tomar todo cuidado. Você ser responsável por você e pelas pessoas com quem você convive. E foco número 2, tentar pegar a vacina e cuidar para que, principalmente, aquelas pessoas mais idosas, que muitas vezes aquela pessoa não tem aquela organização, a pessoa tem algum problema já cognitivo por causa da idade, aquela pessoa que tomou a primeira dose, você levar a pessoa para tomar a segunda dose, colocar na agenda para ela tomar, para completar um ciclo. Porque a situação hoje no estado do Paraná, infelizmente, é o estado que está com o pior índice aqui em todo o Brasil. Então, isso é muito sério e, como eu falei, as mortes têm cara. São pessoas que são conhecidas, pessoas de famílias, em alguns casos, de várias pessoas da mesma família que faleceram em virtude dessa doença. E aí, eu quero aqui só pegar, aproveitando o Terra, um dia após o país ultrapassar a marca de 1.000 milhões de óbitos, a superintendente do HU, Hospital Universitário Regional do Paraná, de Londrina, a Vivian Feijó, descreveu a situação local como caótica. Ontem, ela falou isso. O PS pronto-socorro está cheio, com 41 pacientes no tubo. Questionado se há a possibilidade de transferir esses pacientes para outras unidades da 17ª Regional de Saúde de Londrina, ela afirmou que não. Em todo lugar há 0 vagas. Caótico, estamos tentando rodar leitos. A diretora clínica do HU, a Luísa Kazuko Moriá, explicou que a situação é bastante crítica. Ter 41 entubados no pronto-socorro é uma marca que é o dobro do que a gente consegue administrar de modo tranquilo. Além dos entubados, tem outros pacientes que estão para serem entubados que precisam de uma assistência intensiva mais precoce. E talvez aí não piorasse. Então, é uma situação caótica onde 60 pessoas estão aguardando vagas na UTI. E aí, para dizer o quê? Que essa doença ela é muito estranha. Né? Gente que aparentemente era totalmente saudável, contrai a doença, adoece e morre. Né? Então, em pouco tempo. Então, o problema justamente da Covid é isso. As pessoas, como dizem médicos, afundam com uma rapidez muito grande. Então o cidadão está lá, doente, lá com auxílio de oxigênio, precisando de entubar, de levar para uma UTI. Não consegue, as poucas horas que ele fica ali esperando, pode ser fatal. Essa pessoa pode vir a óbito em virtude dessa falta de assistência, porque a situação está caótica. E aí, a cada número que nós ouvimos falar de pessoas, novos casos, significam que desses novos casos, várias pessoas vão precisar de atendimento. Por isso que é muito triste quando o Terra falou aqui que a gente tem que mandar a polícia e fechar festas e prender pessoas que estão descumprindo as medidas preconizadas pelas autoridades. Vocês acham que eu não gostaria de participar de churrasco? Quem que não gosta de churrasco? Escreve para mim aí quem não gosta. Quem que não quer ir lá com a família no aniversário? A minha mãe, há poucos dias, comemorou 80 anos de idade, a dona Neuza. Fizemos festa? De jeito nenhum. Fomos lá de longe dar um tchau para ela, levar um presente, mas não fizemos. Por quê? E ela está vacinada, já vacinou, já tomou as 2 doses. Mas temos que tomar cuidado, porque eu sei que é muito complicado. Então, quem pode, quem tem condições, faça isso. Se cuide. Viva o Paraná. E a hora certa. 18 horas e 45 minutos.
Estamos apresentando na Rádio Cidade Viva o Paraná, com João Pavinato. Ô João, se você me permite, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar e tocar nesse assunto é a questão de animais soltos pelas ruas da cidade, né? Não só aqui em Cambé, Biporã, Londrina, na região, infelizmente acontece muito, principalmente não só de pequenos portes, que são cachorros, gatos, enfim, mas principalmente os cavalos, né? Infelizmente tivemos mais uma vítima fatal num acidente que teve com um cavalo. Reginaldo Vitoriano foi a terceira em pouco mais de um ano em acidentes envolvendo animais em Londrina. A motocicleta que ele pilotava bateu contra um cavalo e ele infelizmente morreu na hora. Quer dizer, agora eu não acho o dono do cavalo de jeito nenhum, né? É aquele negócio, quem tem que ter, tem que cuidar. Olha, esse é um problema antigo, viu? E antigo mesmo. Esse é um problema antigo. Mandar um grande abraço aqui para o nosso querido Adilson Floranito, que está acompanhando pelo Facebook o programa Vivo Paraná. E eu quero só lembrar a todos os amigos e as amigas, Terra, que o pessoal que muitas vezes eles querem pedir temas. Ó, o João fala sobre esse assunto, debate sobre tal assunto e tudo mais. Então o telefone do programa Viva o Paraná é o 98843-6007. Então 43, que é o nosso código, né? Repetir aqui, ó, 98843-6007. Então a pessoa manda o recado no WhatsApp. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, porque o WhatsApp tem dado bastante trabalho, mas a gente está aí prevendo debater bastante assuntos aí com a comunidade, porque a gente gosta muito, né, para formar a opinião, a gente gosta muito de ouvir os vários lados da notícia, o que as pessoas pensam. Então, essa parceria é muito bacana com todas as pessoas que sempre acompanham o programa do Cambé, e nós ficamos muito felizes em poder fazer esse comentário. Agora, com relação à questão de animais soltos, tem problema. Eu sei que alguns municípios já conseguiram equacionar, contratando empresas para recolher os animais de grande porte, e aí multar, e aí cobrar a taxa de manutenção, mas alguns municípios não conseguem. Até porque não é uma coisa fácil. Difícil. Porque para você poder sair pegando os cavalos, boi e vaca já é mais difícil ter, mas tem também algumas pessoas que utilizam-se dos fundos de vale para poder criar animais, mesmo dentro de área que é considerada área urbana. Mas aqui em Cambé tinha problema, eu me recordo, pelo que eu vejo, continua ainda tendo dificuldade, e eu falo que é difícil resolver, porque para você poder recolher, você tem que montar uma estrutura de recolhimento e uma estrutura de abrigar o animal, né? E se você não fazer algo bem feito, bem cuidado, você passa a ter problema, porque você não vai fazer um lugar para pôr animais sem uma vigilância, o médico veterinário, uma boa alimentação, os bons cuidados para esse animal, né? Então, é uma estrutura que tem que ser feita, e o problema a reclamação é contínua, porque o cavalo, ou mesmo animal de grande porte no fundo de vale, perto das casas, ele transmite carrapato, outros tipos de doença, o mau cheiro das fezes, da urina, e mais ainda todas as questões relacionadas a acidentes que são bastante graves. E aí quando precisa achar, você não acha, muitas vezes quando acha também acaba não resolvendo mais o problema, porque já teve morte, já teve uma grande quantidade de dificuldade. Isso serve também para cachorros, por isso que é muito importante que nós façamos as discussões e tenhamos programas para poder, principalmente, diminuir essa população de cachorros abandonados. Nós iniciamos em Cambé o programa de castração, fizemos isso no nosso mandato, e foi bastante importante, hoje ele continua, mas é muito bom que a gente faça a continuação dessas discussões para nós darmos solução para a comunidade. Inclusive, a prefeitura, quando recolhe um animal, ele não pode já chegar e já fazer doação para alguém que tem um sítio, uma chácara, né? Porque tem todo aquele processo de repente, o dono do animal requisitá-lo de volta. É difícil, mas tem que ter o prazo, infelizmente. Né? Tem que ter um período de guardar o animal. Muitas vezes você vai pegar um animal que ele está doente, você tem que fazer todo o tratamento nele, tem que dar o vermífugo, tem que tirar as pulgas, tem que dar o banho, fazer a tosa e cortar as unhas, e aí vai. Então, é política pública que ela tem investimento. Mas, basicamente, eu acho que um ponto muito importante nisso, principalmente no que diz respeito a cachorros e gatos, é você tentar evitar a proliferação. Acho que gatos ainda a população é bem menor. A gente ouve falar
é muito menos de gato. O gato, eu sempre falo, é um animal mais reservado, né? O cachorro tem um quase não vê, né? quase não vê. Cachorro é um bicho dado, né? Cachorro late, aquele. Aquela coisa toda. Cachorro é a festa, né? Então, mas é importante cuidar. São 18 horas e 50 minutos. Eu quero trazer uma notícia aqui um pouco diferente. A Gol, Linhas Aéreas, ela foi condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais a ressarcir uma ex-funcionária por, eu tenho que rir aqui, pelos gastos com maquiagem, manicure e cabelos feitos, segundo ela, para cumprir a padronização rigorosa da aparência exigida pela empresa. A companhia já havia recorrido à condenação em primeira instância, mas voltou a perder após julgamento do recurso. A autora da ação, que trabalhou como agente do aeroporto entre 2009 e 2016 em Confins, Belo Horizonte, receberá o equivalente a R$300 mensais. De acordo com a mulher, a padronização rigorosa exigida pela companhia aérea na aparência da equipe gerava uma despesa habitual não adicionada no salário. O site do TRT da Terceira Região em Minas detalhou que, segundo o relato da aeroviária, até a cor das unhas e o tom da maquiagem, sempre em cores sóbrias, eram determinados pela empresa. As mulheres tinham que estar com o cabelo impecável e, se os fios fossem compridos, deveriam estar sempre presos. Enfim, a condenação, o valor total calculado foi de 150 mil, enfim, outras questões que foram levadas em consideração. Meu Deus, hein? Mas eu acho que, pensando bem, não deixa de ter razão a moça, a senhora, ao entrar com a ação, porque se de fato a aparência dela tinha que ser apurada, então, ou seja, é evidente que a pessoa, o que eu avalio aqui? A pessoa trabalha numa loja, digamos aí normal, uma loja de departamento. Ela vai chegar lá, com o uniforme da empresa, como do outro, bem tratada. Agora, quando você vê, e de fato tem razão, quando você vê dentro dos aviões, ou mesmo nos aeroportos, nos atendimentos, as moças são todas bem arrumadas. Cabelo aqui, ó, na linha, como diz o outro, na régua, né? Tudo muito bem arrumadinho. E certamente custa caro, né? É manicure, é arrumar cabelo, é maquiagem, é batom, enfim, porque a mulherada, elas, né, se arrumam mesmo. Então, certamente tem fundamento você pensar algo disso, né? Que o patrão aí está exigindo um gasto extra, que se não estiver no contrato do trabalho, ele merece sim ser, né, ressarcido, porque essa exigência obriga o funcionário a ter um gasto a mais. Então, eu até dei risada aqui, porque de fato eu fico imaginando, né, e assim, e reafirmando, né, o pessoal geralmente que atende avião, seja no aeroporto, seja a bordo, realmente estão sempre muito alinhados, muito bem cuidados. Então é uma decisão e vale a pena o pessoal, mesmo quem tem empresa e que faz esse tipo de exigência dos funcionários, pode saber que essa decisão ela acaba sendo, de certa forma, uma tese, uma jurisprudência que pode amanhã ou depois dar abrir precedentes para amanhã ou depois também outros empregadores serem condenados. Então é muito bom prestar atenção e, ao fazer o contrato, discutir bem essas cláusulas de trabalho. Padre, nós estamos falando um pouquinho do futebol, coisa de futebol, né? Ontem, no jogo do Palmeiras e América, o jogador do Palmeiras, o Patrick, teve que ficar 6 minutos fora de campo. Sabe por quê? Não sei. Por causa de um brinco. Verdade. Ele entrou no campo com um brinco e não é permitido. Não é permitido porque machuca. Exato. O juiz, durante a partida, viu. Aí pediu para ele tirar. O detalhe, na hora que ele foi tirar, não estava conseguindo. Era um brinco, será que tipo de brinco que era? Ficou 6 minutos, foi punido pela direção do Palmeiras e ele é um daqueles jogadores que, infelizmente, não obedece aquilo que você falou. Aos decretos que tem em cada município. Ele acabou de sair do jogo, à noite foi para uma festa e aí foi pego, a torcida do Palmeiras viu, enfim, aquele rolo todo também vai ser punido. É o que eu falo sempre. Na verdade, eu tenho por mim, eu fico assim, às vezes até muito irritado. O meu filho dá risada quando ele vê eu ficar bravo por conta disso. Eu falo, a gente tem pessoas, líderes, porque quando a pessoa assume o papel de liderança, né, quando ele é uma pessoa que ele é visto, os holofotes estão sobre ele, as pessoas têm que procurar ser exemplares, né? E eu vejo, principalmente esse pessoal da época do mundo do futebol aqui do nosso país, como esse pessoal é da pá virada, como dão mau exemplo. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim para a formação
da nossa juventude principalmente, você vê os péssimos exemplos que essas pessoas dão. Todo mundo falando em distanciamento, em cuidado, em medidas, e aí quantos desses que são astros do futebol, né, não foram pegos em festas, em arruaças, cheias de gente, sem observar nenhuma das determinações. Então isso é péssimo e, na verdade, eu penso que os clubes teriam que ser punidos caso não fizessem nada sério contra essas pessoas. Mas eu, particularmente, assim, para mim, essas pessoas se desqualificam demais quando fazem esse tipo de coisa. Alguns clubes do futebol brasileiro que acontece isso, alguns jogadores estão sendo punidos, pelo menos aonde a gente já até tenha conhecimento, né? A não ser aqueles que acabam abafando o caso, como se diz, né, Pavinato? Deixa eu mandar um abraço para o Donizete, lá de Ibiporã, está sempre acompanhando a programação, Pavinato, ele está sempre ligado com a gente aí, o Donizete de Ibiporã. Maravilha, um grande abraço para o Donizete. Hora certa, Nilson. E a hora certa. São 18 horas e 56 minutos. Participe do Viva o Paraná com sugestões, críticas e reclamações pelas redes sociais ou através do WhatsApp. 43 98843 6007. Estamos apresentando na Rádio Cidade Viva o Paraná com João Pavinato. Olha, o meu último comentário aqui dessa segunda-feira é que o Tecpar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná, lançou um edital de chamamento público para desenvolver parcerias com empresas farmacêuticas com o objetivo de produzir nacionalmente a vacina pentavalente. Com o edital, o Tecpar busca contribuir com o fornecimento da vacina que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, pneumonia e pneumonia meningite. Então, a notícia aqui, eu vou resumir a notícia, porque o tempo não permite que eu fale um pouco mais, mas, Terra, eu tenho batido na tecla desde o começo da pandemia, porque me surpreendeu demais a dependência do nosso país, do nosso querido Brasil, me surpreendeu demais a nossa dependência de outros países do mundo, principalmente da Índia e da China, no que diz respeito à aquisição de produtos farmacêuticos, de produtos para produtos hospitalares. Nós ficamos dependendo, né, de materiais básicos, né, que precisavam ser importados desses países para nós podermos atender os nossos doentes aqui. Sem contar da questão da vacina, porque o subproduto, na verdade, a base para nós fabricarmos a vacina, o tal do IFA, tem que ser importado. Então, isso tudo é muito ruim esta nossa dependência. E é muito bom quando nós ouvimos falar que o Instituto ele está abrindo editais para que a gente possa, de fato, desenvolver um produto nacionalmente e fugir dessa dependência. E fugir da dependência não é só a questão de você ter o produto à sua disposição. Eu falo que fugir da dependência, é nós darmos condições do nosso empresário aqui no Brasil ter condições de montar a sua fábrica e de ela funcionar, de ele contratar os funcionários, né, e ter competitividade. Ela poder fabricar esse produto e vender esse produto no mercado nacional sem ter a concorrência desleal de produtos que vêm do exterior. Então essa é uma conversa séria que nós temos que ter com o país. Nós não podemos deixar que a nossa legislação, né, que ela atrapalhe o nosso empresário de produzir, de gerar produtos bons, produtos competitivos e deixar o país preparado para um caso como esse que nós ficamos reféns. Sem dúvida, de maneira alguma, nós temos que ter as nossas próprias coisas aqui dentro do Brasil para que não podemos depender de ninguém lá de fora. Tá certo, então está aqui o meu comentário. Eu quero que o pessoal opine sobre essa questão que eu falei, de fato de nós podermos fortalecer o nosso país, de nós produzirmos esses materiais básicos, porque eu fiquei realmente estarrecido. Olha aqui, eu sabia sim que nós temos uma dificuldade muito grande com essa concorrência externa, né? Olha, fábricas de roupa, quantas, né, que deixaram de existir por conta dessa concorrência e tudo mais, mas eu não sabia que ela era tão grande. O Álvaro Nunes está aqui sugerindo um assunto e a gente vai procurar conferir esse assunto aqui futuramente com todos os amigos, com todas as amigas. Bom, são 18 horas e 59 minutos, quase 19 horas. Ô, Terra, agradeço a tua presença aqui hoje. Obrigado. Obrigado, Pavinato. Obrigado a você, a todos aí, os ouvintes. Um grande abraço a todos. Tá, eu também agradeço aqui ao Nilson Barbosa, que faz a técnica conosco. Agradeço a todo o pessoal da Rádio Cidade.
E agradeço, é claro, a todos os amigos e as amigas que estão ajudando nós fazermos aí o programa Vivo Paraná. O estúdio não está pronto ainda, tá? Nós estamos acabando de fazer, atrasou bastante, mas vai ficar muito bonito. E aí, a partir do estúdio pronto, nós vamos estar convidando mais pessoas, vamos fazer mais entrevistas ao vivo. E é claro que o amigo ou amiga que sempre nos acompanha aqui pela Rádio Cidade pode mandar o zap, pode fazer a comunicação, que nós vamos respondendo de fato as coisas que são importantes para todo o estado do Paraná e para o nosso querido país. Um grande abraço a todos, até amanhã, fiquem todos com Deus. A Rádio Cidade, Rede Bandeirantes de Rádio apresentou o programa Viva o Paraná, com João Pavinato.